Alistair Crook, um ex-diplomata britânico, está muito preocupado com o que está acontecendo na Rússia. Ele acha que há um potencial de o conflito se expandir além das fronteiras, algo que pouca gente está acompanhando. E eu sei que esse é um assunto que você vem acompanhando desde o começo. Na verdade, eu tenho aqui um trecho de quando você levantou uma questão muito importante, lá em 2023, quando ainda estava na Fox News. Para mim, como civil, parece uma admissão bem séria do secretário de que estamos nos desarmando em nome da Ucrânia. De fato é. E isso mostra para mim um problema muito grande em toda essa situação. O governo não parece ter uma estratégia clara, nem mesmo uma ideia do que realmente quer fazer, do que quer alcançar ali no terreno, na Ucrânia. E isso nunca mudou. Eu não lembro quem era aquele convidado, mas de qualquer forma, o seu ponto estava certo. Acho que fui demitido por ter te chamado para o programa. Talvez tenha sido isso, talvez tenha sido o que causou tudo aquilo. Mas olha, aquilo foi durante o governo Biden. O governo Biden, quer dizer, tudo o que eles queriam fazer era... Lembra no começo, quando o Biden disse aquela frase famosa? Tipo, meu Deus, esse homem não pode continuar no poder. Eles só queriam prejudicar a Rússia. Esse era o objetivo, porque não havia nenhum objetivo militar. Acho que teve outra vez que eu tive no seu programa e falei, não existe um objetivo militar alcançável aqui. Tudo que dá para fazer é continuar matando gente. E por aí vai. Então, enfim, o Biden fez isso. Aí vem o presidente Trump agora dizendo, tudo bem, 24 horas. Eu resolvo isso em 24 horas. E aqui estamos, acho que no 17º, 18º mês. E ainda não aconteceu. Qual é a sua leitura disso? Especialmente naquela época, quando o Trump entrou. Ele realmente achava que ia resolver tudo de imediato? Sim, ele realmente pensava assim. Realmente pensava. E eu conversei com ele sobre isso muitas vezes, literalmente dezenas de vezes. Ele sentia isso com muita convicção. Não odiava o Zelensky. O Trump não é alguém que odeia muitas pessoas, a menos que ataquem ele pessoalmente. Mas ele achava que o Zelensky era absurdo, que toda essa guerra era absurda, que era ruim para os Estados Unidos. Ele dizia isso. Tudo o que vocês estão fazendo é empurrar a Rússia para a China. Como isso pode ser bom para a gente? Claro que é um desastre para a gente. Ele via isso com muita clareza e não conseguiu resolver. Na verdade, a situação só piorou. Eu falei com o Victor Bout ontem. Numa entrevista que a gente vai exibir na semana que vem, Victor Bout, que foi por muito tempo um traficante de armas russo, foi preso durante o governo Obama, passou 11 anos na prisão e acabou sendo trocado no governo Biden por Brittney Griner, a jogadora de basquete lésbica e usuária de maconha que estava presa na Rússia. Mas ele é uma das pessoas mais inteligentes que eu já entrevistei, de verdade. E claro, ele entende muito sobre o comércio global de armas, já que fez parte disso. Ele me disse, de forma bem direta, e outras pessoas na Rússia me disseram a mesma coisa, que estamos muito perto de atingir a Europa com armas hipersônicas, ou até mais do que isso, porque a Europa continua alimentando essa guerra. Segundo ele, a Ucrânia já não existe mais. Eles esgotaram a população masculina. A Ucrânia está morta. E segundo ele, graças a todos aqueles que balançaram bandeiras da Ucrânia nos Estados Unidos, todos eles morreram. Certo. Então é isso que acontece quando pessoas assim te apoiam. No fim, você acaba sendo morto. Mas isso continua por causa da fabricação de drones em praticamente todos os países europeus. A Polônia e a Alemanha, que são os grandes centros industriais da Europa, transformaram indústrias que estavam morrendo porque o preço da energia disparou, já que a gente explodiu o Nord Stream e agora por causa da guerra com o Irã. Então muita produção na Alemanha foi embora, como você sabe. Mas os carros ou o que quer que fosse produzido nessas fábricas foram substituídos por fabricação de drones subsidiada pelo governo. E esses drones, inclusive os de longo alcance de mais de 1000 milhas, estão sendo produzidos na Europa Ocidental, na Europa Oriental e enviados para o interior da Rússia para matar civis e destruir infraestrutura civil.
o que de fato está acontecendo. E isso a gente não pode tolerar. E isso é uma ameaça ao nosso país. E, aliás, eles estão dizendo que vão lançar um míssil hipersônico na Alemanha, na Espanha, na Polônia ou no Reino Unido, se isso não parar logo. Para mim, isso parece uma manchete enorme. Mas, claro, nenhum jornal americano vai publicar isso, e a gente precisa se perguntar por quê. Agora, quem está por trás disso? Bom, Israel está. De novo, o governo israelense é muito próximo do governo ucraniano. E eu perguntei sobre isso. Desculpa me desviar um pouco, mas acho que essa é a coisa mais interessante que aprendi neste ano. O governo ucraniano, o exército ucraniano, vendeu armas da OTAN, armas americanas, pelo mundo todo, inclusive para os cartéis de drogas do México. Eu venho falando disso há 3 anos. Eu sei com certeza que é verdade. Eu sei que é verdade. E tenho tentado fazer todo mundo prestar atenção nisso. Ninguém parece se importar, mas entre os vários grupos armados para quem eles venderam armas, estão o Hamas e o Hezbollah, no Líbano e em Gaza. Sério? Isso é verdade? Sim, é verdade. É verdade mesmo. Então a minha pergunta é, peraí, se eu sei disso e o Victor Bout sabe disso e ele sabe, como é que os israelenses não sabem? Bom, claro que sabem. É óbvio que sabem, porque têm laços profundos e extensos com o governo iraniano. Então, por que Israel está aprovando a venda de armas americanas para o Hezbollah no Líbano? E olha, de novo, eu não tenho a resposta. Existem muitos mistérios na vida, mas esse é um dos maiores. Enfim, o lobby neoconservador manteve essa guerra viva. Eu não sei qual é o objetivo deles. Eu acho que eles querem desmembrar a Rússia por vários motivos, principalmente por ganância e por velhas rivalidades. Mas o objetivo é dividir a Rússia e roubar seus recursos. E claro, os russos sabem disso. Eles falam sobre isso o tempo todo. E é verdade. O resultado é que a Europa está à beira de, digamos, um confronto nuclear. A gente pode realmente ver a eliminação da Europa. E a Europa, vale lembrar, é o centro da civilização ocidental. Não é Phoenix, é a Europa. É o centro da civilização ocidental. Então a gente tem um interesse moral e cultural em garantir que o berço da civilização em que crescemos não seja destruído. Mas claro, hoje em dia ninguém consegue mais pensar desse jeito, porque está completamente hipnotizado pelas redes sociais. Mas tudo isso é fato. É muito angustiante. E eu não entendo por que o Trump não acaba com isso. Quero dizer, a gente parou a ajuda para a Ucrânia. De onde você acha que vem a mira desses ataques? Quem está fazendo a mira para os drones? Pois é, satélites americanos. Então, na verdade, a gente poderia encerrar isso amanhã. Tipo, sem mais acesso aos nossos satélites. Que tal? Quer dados de satélite? Vai para a China. Isso não vai acontecer. Então, sim, a gente poderia acabar com isso amanhã. Mas não vão fazer isso, porque o Russiagate deixou o Trump tão assustado que ele não quer ser chamado de agente do Putin. E daí? E daí? Alguém no Twitter, ou na MSNBC, ou na Fox News acha que você é agente do Putin. Tá bom, problema seu, cara. Eu não ligo pro que me chamam. Infelizmente, essa atitude não é a que prevalece na Casa Branca. É muito triste. Certo. Então, no primeiro ano em que ele estava no cargo, porque sim, ele realmente mergulhou nesse tipo de coisa. Ele tinha o Keith Kellogg como emissário para a Ucrânia. A gente teve a mesma reação aqui também. Mas é verdade que ele se esforçou bastante. Trouxe o Zelensky para cá, trouxe vários líderes europeus também, e depois parece que simplesmente desistiu. Parou de fazer qualquer coisa e a guerra ficou meio que no piloto automático. Mas aí foi o quê? No dia 3 de junho, acho o Marco Rubio foi para o Senado dos Estados Unidos e soltou uma bomba que quase ninguém notou. Ele disse, a gente não é mais neutro. Não somos independentes aqui. Não somos mediadores. Escolhemos um lado. E ainda pediu outro pacote de 8 bilhões de dólares. Como é que a gente passa de vou acabar com isso em 24 horas para escolhermos um lado? Por causa do lobby de guerra neoconservador que quer isso com tanta força, esse é praticamente o segundo item na lista de prioridades deles,
logo depois da guerra fracassada com o Irã. E, de novo, por que eles querem isso? É curioso, porque eles acham que são donos da Rússia. É por isso. E da Ucrânia também. Acho que há motivos econômicos envolvidos, sim. Mas é uma loucura. Não vai funcionar. No melhor dos cenários, a Europa acaba destruída. E a gente não quer isso. Nunca vai dar certo. Porque a Rússia, primeiro, tem o apoio da China, mas também porque a Rússia não é só um país. É uma civilização muito mais antiga que a nossa. E eles encaram tudo isso com um histórico comprovado de suportar perdas inacreditáveis. Então é como se eles tivessem decidido, é isso pra gente. O Ocidente não quer chegar a um acordo conosco. Eles querem dividir o maior país do mundo em regiões menores, que possam controlar. É isso que eles querem. E, aliás, é exatamente isso que o Ocidente quer. É um fato, eles dizem isso abertamente. Então, a menos que apareça um adulto para intervir, e esse adulto não tem sido o Donald Trump, ele tem sido fraco demais para isso. Mas dá para imaginar um cenário em que um presidente americano forte seria o suficiente. Tipo, isso seria resolvido até amanhã e seria resolvido cortando o financiamento do nosso lado. Não tem outro jeito de fazer. E sim, o leste da Ucrânia agora pertence à Rússia. Desculpe, eu queria que isso não fosse verdade, mas é. É meio parecido com o Memorando de Entendimento, que é um documento bem ruim para os Estados Unidos. Basicamente, ele diz que o Irã está mais poderoso agora do que estava quando a guerra começou. Muito mais poderoso. Não é o resultado que eu queria, mas comparado com o quê? Em algum momento a gente tem que lidar com o que tem, e o que temos é uma derrota. Então, como é que a gente tira o melhor disso? Mas se a gente continuar nesse caminho... Olha, eu acho que é real. Eu converso com muitos russos, eu sei isso soa meio errado ou algo assim, mas eu também falo com ucranianos. E sim, são pessoas sérias. E sabe, não é um posto de gasolina com armas nucleares. Quem fala isso é um completo idiota, tipo John McCain ou Keith Kellogg, uma das pessoas mais burras com quem eu já conversei. Eu disse pro Trump, esse cara é tão burro, e ele é o seu enviado. E o Trump respondeu algo tipo, não exatamente, mas mais ou menos. Aquilo foi só para agradar os neoconservadores. O Keith Kellogg é um velho que idolatra a violência, e a filha dele, se não me engano, trabalha para os ucranianos, ou seja, lá quais forem as motivações dele. Mas ele é facilmente controlado pelo lobby da guerra, e é por isso que queriam ele lá. O Trump achava que não era nada demais ter o Keith Kellogg ali, do mesmo jeito que acha que não é nada demais ter o Mike Huckabee em Jerusalém. Mas é, sim, algo importante. Na verdade, os caras do Irã importam. Isso importa muito. E essa situação aqui, em que ele não só deixou de tentar, mas agora, como secretário de Estado, nos colocou do outro lado, é algo que não pode acontecer. E eu vou repetir o que disse no seu programa em 2023. Não existe uma solução militar para fazer os russos recuarem. Simplesmente não existe. Mas, como você destacou agora há pouco, com o convidado que acabou de entrevistar, o traficante de armas Dmitry Karaganov esteve no programa do Glenn Dizem há pouco tempo, e ele disse exatamente o que você disse, só que de forma muito mais enfática e direta. Nós vamos atacar alvos ucranianos que estejam ajudando a Ucrânia na Europa. E eles divulgaram uma lista dessas pessoas em público, falando abertamente. São tipo 500 alvos ou algo assim. E disseram, aqui na Europa estão os lugares que vamos atacar se vocês não pararem. E agora o Putin, ontem ou anteontem, fez outra declaração dizendo que acha que estamos chegando mais perto de um conflito com os Estados Unidos. Você acha que o presidente Trump tem a capacidade de perceber que isso já não é mais uma situação neutra? Que não dá para simplesmente deixar rolar? Porque isso pode acabar acontecendo exatamente como você acabou de dizer, com ataques à Europa e colocando todos nós em risco. Olha, eu conversei muito com ele sobre isso, sobre a Rússia, mais do que sobre qualquer outro assunto, provavelmente.
E eu acho que o Trump entende isso muito bem. Ele sempre teve um grande medo das armas nucleares, antes de começar a ameaçar usá-las contra o Irã. Mas sabe, o Trump sempre foi muito razoável e com visão de futuro nessas questões. Sinceramente, eu acho que isso é... Na verdade, eu não acho, eu sei. Não é que eu finja saber, eu sei. O que a gente está vendo agora é resultado da pressão dos mesmos grupos que fizeram lobby pela guerra. Eles controlam Marco Rubio. E, obviamente, é por isso que ele é o secretário de Estado. É a única razão. Não é como se ele fosse o cara que mais entende do mundo, ou o maior diplomata. Ele nem é diplomata. Ele não exerce nenhuma função diplomática como secretário de Estado. Ele não está viajando pelo mundo. Claro que não. Ele não é um diplomata. Ele é um instrumento dos doadores neoconservadores, como sempre foi. Norman Brayman, o vendedor de carros do sul da Flórida, enfim. Não estou sendo maldoso. Eu até gosto do Marco Rubio, mas vamos parar de fingir. A gente está nessa guerra, com essa ferida aberta que pode apodrecer e acabar com todo mundo no leste europeu, porque esses mesmos doadores querem isso. Agora, eu só posso imaginar o motivo, embora tenha fortes suspeitas. Mas nem importa. Eles são a razão de estarmos aqui. São a razão de a maioria dos americanos achar que o Vladimir Putin é o homem mais maligno do mundo e que o Zelensky é um libertador, ou tipo o Churchill, quando na verdade a Ucrânia é muito mais autoritária que a Rússia. Muito mais autoritária. Então tudo isso está de cabeça para baixo. Os americanos não entendem, e não entendem porque o mesmo grupo de pessoas, muito dedicado, vem mentindo para eles há anos e mantém os legisladores sob pressão para fazerem o que eles querem. E o que eles querem vai contra os nossos interesses e pode acabar, eu quero repetir isso, destruindo o centro da civilização ocidental. E esse centro não é os Estados Unidos, nem o Canadá, nem a Austrália ou a Nova Zelândia. Esses são postos avançados. O centro mesmo é a Europa Ocidental, é ali que está a base de toda a cultura, de todo o projeto da religião, e isso pode ser destruído. E aí eu me pergunto, o que a gente está fazendo? Achei que a gente tinha criado todos esses sistemas do pós-guerra para evitar isso, inclusive a União Europeia, criada justamente depois da Segunda Guerra, para impedir que outra guerra começasse no coração da Europa. Mas a gente está à beira de um colapso, e isso acontece porque as pessoas que comandam esses países estão completamente esgotadas. Elas também são instrumentos das mesmas forças. As populações estão morrendo, em alguns casos por suicídio. Todo o projeto está chegando ao fim. E aí eles adotaram uma postura meio nihilista, como se nada mais importasse. Eles simplesmente não se importam. A gente está fazendo a coisa certa e pronto, o resto não interessa. E agora tem um monte de mulheres no comando, basicamente, que não entendem nada sobre violência e não têm noção do impacto disso, nem do que é o sofrimento humano de verdade. Estão jogando um jogo tão irresponsável que eu nunca imaginei ver algo assim na minha vida. Mas é isso que está acontecendo. Olha, a gente não tem patrocinadores porque odeia ficar te bombardeando com propaganda. Eu não gosto disso. Então mostra um pouco de carinho de volta. Se inscreve, curte e manda isso para alguém de quem você gosta.